Fala pessoal, tudo bem com vocês? Na última aula a gente falou sobre o Express, né? Esse framework que auxilia a gente na construção de APIs, né? Trabalhar com roteamento, com middles, tratamento de erro. E hoje a gente vai ver ali na prática como que a gente cria, né, as nossas rotas de GET para um exemplo de recurso que a gente vai trabalhar com a entidade de usuários e a gente vai aplicar de fato as boas práticas para a construção ali de uma API REST, tá? Seguindo os padrões ali da utilização adequada dos verbos HTTP e do retorno do status code correto, beleza pessoal? Então, vamos lá, o que a gente vai fazer hoje? Então, como eu falei, a gente vai trabalhar com uma entidade que vai ser usuários. E a gente vai criar duas rotas ali para obter usuários. Um para retornar a coleção de usuários e outro para retornar um usuário específico. Nesse primeiro caso, para pegar a lista de usuários, pessoal, lembra-se que a gente viu até um exemplo, né, utilizando a API do Star Wars, onde a gente obtinha uma lista, né, de personagens do Star Wars. Então, o status, nesse caso aqui, seria o status 200, que é o status OK, né, que a requisição foi atendida com sucesso. Bom, e aí no caso dos detalhes, a gente também viu um exemplo, que foi o caso da API pública do GitHub, onde a gente pegava ali os dados de um usuário específico, né? Então, a gente utilizava aí para isso os parâmetros de rota. Lembra-se lá que a gente passava o ID do usuário do GitHub na rota da API pública, e aí a gente conseguia também obter as informações ali dos detalhes desse usuário específico. Também com o retorno ali de status 200. Então, vamos para a prática, né? Abrir o nosso VS Code e criar essas rotas ali para a gente ver como que fica na prática. Bom, pessoal, então acessando aqui o nosso VS Code, lembrando que na última aula a gente só criou o servidor aqui para rodar na porta 3000, né, e aí criou uma rota de GET aqui só de exemplo, né, para que a gente conseguisse acessar a raiz, né, e ter acesso ao trabalhando com o servidor Express aqui, utilizando o H1, beleza? Bom, pessoal, então o que a gente vai fazer hoje é criar duas rotas, né, então vamos lá para o nosso primeiro recurso aqui, que vai ser uma rota de GET, né, então eu vou usar o nosso app.get, e aí a gente vai definir aqui o /users, tá? E aí, pessoal, toda a função GET aqui ela vai ter um callback. Então lembra-se lá da função de callback, né? E aí ela vai ter a request e a response. O que a gente quer fazer aqui é retornar uma lista de usuários, né, pessoal? Então a gente não está trabalhando com um banco de dados ainda, mas no próximo módulo a gente vai ver sobre o banco de dados e vai fazer essa integração utilizando o Node. Mas enquanto isso, para facilitar, a gente vai criar uma variável aqui na memória, né, para trabalhar com essa lista de usuários. Então aqui o objetivo é fazer o return dessa nossa lista, tá? Então o que a gente vai fazer? Vamos criar uma constante aqui chamada users, tá? E, na verdade, eu vou colocar um let, que não vou criar como constante. E nessa constante aqui, a gente vai adicionar dois usuários. Então eu vou pegar o ID 1, vai ser o usuário com o nome Rafael. E aí o ID 2, que vai ser... Vou colocar a idade aqui também, tá, pessoal? Só para a gente ter mais atributos. E o nosso ID 2 aqui, eu vou replicar. Esse primeiro, né, vai ser Gabriel. Então, Gabriel, definir a idade também. E agora a gente tem uma lista, né, global aqui definida como users. E aí a gente pode retornar essa lista. Como que eu faço para retornar uma resposta, né, da nossa API? Basicamente a gente tem o response. E aí a gente vai retornar o response.send, né, pessoal? E aí a gente consegue retornar a nossa lista de usuários. Então vamos ver como que funciona, né? Se eu pegar aqui, vou limpar o nosso terminal. E aí eu vou acessar o nosso node ponto. Ele vai rodar o nosso servidor. E aí, segurando o Ctrl e clicando aqui, ele vai abrir, né, numa nova aba aqui no navegador. E olhem só, essa daqui é a nossa raiz, né? Vou digitar /users e a gente consegue acessar o objeto aqui, né? Caso vocês queiram visualizar de uma forma um pouco melhor, a gente pode adicionar um JSON Viewer, uma extensão, né, do navegador, seja no Chrome ou do Mozilla, né? E aí a gente consegue formatar assim para ficar um objeto com melhor visualização aqui no browser. Beleza? Então, terminamos a nossa primeira rota ali, onde eu vou pegar a lista de usuários, né? E agora a gente vai para a segunda rota que a gente quer criar, que é para pegar um usuário específico, tá, pessoal? Então vamos lá. Eu vou fazer um app.get e aí a gente vai fazer o quê? /users. Lembra-se que para pegar um usuário específico, pessoal, a gente precisa do ID desse usuário. E esse ID é passado pela rota, né? Então como que eu faço para criar uma variável aqui na rota? Então eu vou utilizar o 2 pontos e o nome da variável. Então user ID, por exemplo. E aí novamente a gente vai ter nossa função de callback aqui, né? E aí, na nossa função de callback, ela tem request e tem response. E o que a gente vai fazer é, a gente quer dar um return aqui da nossa response.send, enviando um usuário específico, né? Que é o usuário que eu estou buscando aqui de acordo com o ID. Então, como que a gente vai fazer isso? Bom, a gente tem nossa lista de usuários, né? Eu poderia utilizar o for, percorrer a lista e atribuir ao usuário. Isso funcionaria. Mas a gente vai trabalhar com um recurso aqui que é um método, né, da nossa lista, que é o find, tá? Ele é muito parecido ali com o filter. A diferença é que o filter, a gente está interessado em filtrar vários elementos da lista com base em uma condição. O find, eu estou interessado em encontrar apenas um elemento, mais especificamente o primeiro elemento que ele retornar, que atenda aquela determinada condição. Então vamos ver como ele funciona. Então eu vou criar aqui uma const user e a gente vai percorrer a nossa lista de usuários, né? E aí para percorrer ela, vou utilizar o find, e aí com o find a gente consegue percorrer a lista e retornar de acordo com uma determinada condição. Qual que vai ser essa condição, pessoal? Então a gente precisa garantir que o ID do usuário, né, o ID, seja igual
ao ID que a gente está informando aqui em cima, né? E como que a gente faz isso, pessoal? Para pegar um parâmetro de rota, a gente precisa utilizar aqui, ou criar uma const user ID, tá? A gente precisa utilizar o request. Então, essa variável, né, que está vindo na rota, ela vem de uma requisição. Então, a gente vai utilizar request.params e aí o nome da nossa variável, que é o ID, beleza? Pegamos o ID e agora a gente está fazendo esse find, né, onde ele vai percorrer cada elemento aqui do nosso array até que ele encontre, né, até que ele atenda determinada condição aqui, né? E no caso, nossa condição é essa condicional aqui, né? Faltou o return aqui. Então, se a gente retornar true, lembre-se que, diferentemente do filter, né, que retorna uma lista nova, o find ele vai retornar o primeiro elemento que ele encontrar. Então, a gente, retornando true aqui, ele pegaria o primeiro elemento. Como eu estou comparando o user.id da nossa lista aqui em cima com o que está vindo na rota, ele vai retornar esse específico caso ele exista. Entretanto, pessoal, acho que vale salientar que aqui na nossa rota, a gente está vindo com uma string. E aqui o nosso ID ele está como um número inteiro, né? Então a gente precisa converter para número, porque senão a comparação não vai funcionar. Então a gente vai converter aqui o nosso user ID, que é o parâmetro de rota, para número, e agora deve funcionar corretamente. Então eu vou salvar aqui, pessoal, eu vou parar o nosso servidor, né? Ctrl C aqui, e aí a gente vai rodar novamente e vamos ver o resultado. Então acessando aqui, né, o nosso server, o que a gente tem? Então a gente tem lá o nosso /users /id 2. Então vejam que ele trouxe o Gabriel. Se eu colocar o ID 1, ele traz o Rafael. Se eu colocar um ID que não existe, ele não vai trazer nada. Beleza? Então vejam que a gente criou ali o nosso primeiro endpoint para listagem de usuários, né, para pegar uma coleção, e também um para obter um usuário específico com base em um parâmetro de rota. Beleza, pessoal? Espero que tenha ficado claro aí a utilização desse verbo HTTP GET. E na próxima aula a gente vai ver aí como trabalhar com outro verbo HTTP ali, né, para criar outro recurso na nossa API. Beleza, pessoal? Então vejo vocês na próxima aula. Valeu!